Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. O texto sagrado diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia. Eu olho para esse texto e essa porção das Escrituras, e eu percebo o apóstolo Paulo nos apresentando aqui uma parábola, uma alegoria. Alguns estudiosos discutem se o que Paulo está citando era costume ou lei no Império Romano. A razão da discussão é que nos escritos antigos, na literatura antiga do Império Romano, a menção desse episódio, ou dessa ilustração dada como Paulo, como sendo lei. Em outras literaturas, isso é apresentado apenas como um costume, não como uma lei. A divergência é se em partes do Império Romano era costume, em outras partes era lei, ou se aquilo que durante um tempo foi um costume e depois foi regulamentado como lei. A verdade é que para mim e para você não importa se era lei ou costume. Porque ele usa aquilo que, quer tenha sido lei ou costume, foi estabelecido como um paralelo de uma realidade espiritual que diz respeito a cada um de nós hoje. Então o mais importante é perceber o paralelo. No versículo 3 ele diz: assim também nós. Então o paralelo está definido de uma verdade que é imutável. Ela não é costume, ela não é lei natural, ela é um princípio espiritual. Então, para que a gente entenda o princípio, é importante avaliar a ilustração feita. Ele diz que o filho, enquanto menor de idade, então aqui ele está falando de um tempo específico, de uma condição específica. O filho, enquanto menor de idade, apesar de ser dono de tudo, senhor de tudo, na prática, em nada ele diferia de um escravo. Ele estava debaixo de tutores e curadores, ou como diz a NVI, guardiães e administradores, até um tempo pré-determinado. Por quê? Por ser menor. E essa idade que definia a maioridade também mudava de lugar para lugar, de região para região no Império Romano. Em alguns lugares 16 anos, em outros 18, 20, 21, 24, tem lugares de até a menção de 26 anos. Mas a verdade é que durante o tempo em que era menor de idade, ele precisava de alguém que o instruísse, e precisava de alguém, às vezes era a mesma pessoa, às vezes era distinto, que cuidasse do patrimônio da herança. Porque o filho, por ser menor, incapaz, imaturo, não tinha capacidade de entrar na gestão da herança. Então, ele toma isso como um princípio espiritual. Eu acho que nós temos algumas palavras aqui que são chaves. O termo filhos, o termo herdeiro, que é a consequência da posição do filho. Mas eu acredito que eu e você também podemos olhar e destacar aqui a frase: até o tempo determinado. Havia uma condição estabelecida por um tempo onde a maioridade fosse definida, para a partir disso a maneira de tratar com o filho, ou o nível de acesso que ele teria à herança, mudaria completamente. A partir dessa ilustração, eu quero trabalhar com você o conceito de algo importante, mas acredito que não vem sendo tão ensinado ou enfatizado para a nossa geração, pelo menos não como deveria. Eu quero trabalhar a ideia da maturidade como um caminho de acesso para a sua herança plena. Mas antes disso, eu acho que algumas considerações aqui ainda são importantes. Primeiro, quando o apóstolo Paulo usa a aplicação do versículo 3, assim também nós, e define esse paralelo entre a ilustração dada e a realidade espiritual, para a gente ser honesto com a exegese, com o princípio de interpretação bíblica, nós podemos dizer que Paulo está se referindo ao tempo da lei, da velha aliança, como esse tempo onde nós éramos os filhos menores, tratados como escravo, nivelado a qualquer outro escravo.
A plenitude do tempo determinado se dá com a vinda de Cristo. A partir de Cristo, nós somos, pela experiência do novo nascimento, elevados a esse lugar de filhos, recebido por adoção na família de Deus. E a partir disso, a herança começa a se manifestar num desenho novo e mais completo do que aquilo que antes nós tínhamos acesso. Essa talvez seria uma versão mais curta da interpretação literal. No entanto, levando em conta que nós já vivemos o tempo da nova aliança, onde somos filhos e herdeiros, o paralelo não perde a sua força. Quando eu e você, mesmo já sendo filhos e herdeiros, precisamos entender que sem alcançar a maturidade, nós não seremos levados ao acesso pleno daquilo que nos foi dado. Na cabeça de muito crente, tudo que a gente parece precisar para acessar tudo que Deus tem, na cabeça de alguns crentes, eles acreditam que se você tiver fé, é tudo que você precisa. Fé é um fundamento na relação com Deus. É uma das coisas mais importantes e nenhum de nós vai questionar isso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Tiago diz que sem fé ninguém vai receber nada de Deus. Então, eu não vou questionar a importância da fé. O que eu quero questionar é a mentalidade que nós temos da exclusividade da fé. Que só fé parece resolver tudo. E isso não é verdade. Em Hebreus 6,12, a palavra de Deus diz que nós temos que nos tornar limitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não vai herdar as promessas só com fé. Você vai ter que entender que fé e perseverança andam de mão dadas, as duas, para que você possa finalmente chegar lá. Um outro exemplo a ser dado, eu não quero esgotar o assunto, mas a gente tem que pelo menos ventilar isso. Está lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Quando o apóstolo diz assim, acrescentai a vossa fé. Então pressupõe-se que a fé já está lá. Mas algo tem que ser somado a essa fé que está lá. Acrescentai a vossa fé. Ele diz a virtude, o conhecimento, a diligência. E ele vai apresentando uma série de virtudes. E depois ele diz, porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, a Bíblia é clara em dizer que Deus espera de mim e de você mais do que fé. Crer para aquilo que Deus tem para mim e para você é essencial. Mas nós precisamos ir além da fé. E eu quero te mostrar a importância da maturidade para que, combinada com a fé, eu e você possamos viver a plenitude do que Deus tem. No entanto, antes de valorizar o caminho para chegar lá, no acesso pleno à herança, eu queria dar uma volta aqui e gastar uns minutos primeiro, valorizando a herança. Porque o brasileiro, na sua grande maioria, é uma questão cultural. A gente não valoriza a palavra herança. Até porque, na prática, a maioria de nós nunca recebeu uma. Aí você pega aquela pirâmide da estatística, os poucos da parte de cima da pirâmide que receberam. A maioria dos que receberam não receberam uma herança expressiva. Talvez, por sermos ainda um país em desenvolvimento, talvez por uma mentalidade de não construir pensando na próxima geração, eu não sei qual a razão, mas quando a gente olha para a história, graças a Deus está mudando, a gente olha para a história, há uma ausência de experiência com herança. Um dia desse, um irmão da igreja falou para mim, pastor, está numa reunião essa semana, complicada. Eu falei, o que foi? Foi uma partilha de uma herança. Ele falou, olha, o negócio está tão desanimador que eu queria desistir. Eu falei, que isso, meu irmão? Tu está aborrecido com o quê? É uma partilha de uma herança. Ele falou, pastor, é uma casa só. Eu falei, ainda é uma casa. Ele falou, uma casinha, pastor. Eu falei, ainda é uma casinha. Ele falou, vai dividir em 25. Ele diz, eu não sei se a parte recebida vai valer o custo da partilha. Porque a maioria dos que receberam não receberam nada expressivo. Herança é um negócio que a maioria de nós só viu acontecer naquele filme, naquela fantasia de Hollywood, que primeiro a gente sente raiva, porque pensa, nunca aconteceu comigo. Quando alguém da noite para o dia ficou milionário, bilionário. Depois daquele momento de raiva e de inveja, você lembra que também não aconteceu com ele. É um script mentiroso que está te enganando. E aí você se sente vingado, porque diz, também não aconteceu com o ator. E a verdade é que nem com você, nem com ele, com quase ninguém que a gente conhece. Na prática, a maioria de nós não valoriza a herança, porque não vivenciou isso. Isso muitas vezes nos impede de ter a leitura do que Deus está declarando a meu e a seu respeito. Que nós temos uma herança em Cristo Jesus. Então vamos falar rapidamente dessa herança, antes de falar o que realmente é o tópico principal da minha mensagem, que é a maturidade como caminho de acesso para ela. Em primeiro lugar, eu e você precisamos entender que a adoção nos fez herdeiros.
Nem todos são filhos, mas a Bíblia diz que a todos quantos creram em Jesus e o receberam, nos foi dado o direito de sermos feitos filhos de Deus. No momento que fomos feitos filhos, Paulo diz no versículo 7, que somos filhos e também herdeiros. O que ele não diz em Gálatas 4, mas diz em Romanos 8, um texto muito parecido, onde ele está falando das mesmas coisas, é um detalhe a mais. Romanos 8, 17 diz assim, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A palavra co-herdeiro significa herdeiro juntamente com. Se você quer saber o quão herdeiro de Jesus de Deus é só descobrir o quão herdeiro de Deus o próprio Jesus é. Porque você é herdeiro juntamente com Ele. Você é tão herdeiro de Deus quanto Jesus é. Isso já é uma dica de que nós temos algo maior do que paramos para mensurar. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo algo extraordinário que está a mim e à sua disposição. Mas a maioria das pessoas não entende isso. Um dia eu estava falando sobre 1 Coríntios 3, 22, quando Paulo diz assim, tudo é vosso. Aí um irmão falou para mim, não, pastor, isso tudo é vosso é meio retórico, não é não? A voz da incredulidade sempre quer colocar de lado aquilo que Deus disponibilizou. Eu falei, como assim é retórico? Não, pastor, não pode ser tudo que é nosso. Eu falei, vamos olhar o versículo todo. 1 Coríntios 3, 22 tem 3 afirmações. Ele diz, tudo é vosso, vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos analisar de trás para frente. Cristo é um pouco ou totalmente Deus? Ele falou, totalmente. Eu falei, essa frase é literal ou é retórica? Ele falou, é literal. Eu falei, vamos voltar para a segunda. Nós somos um pouco ou totalmente de Cristo? Eu vi que ele estava pensando. Eu falei, se você pensar no nível da redenção, talvez você diga mais ou menos, mas por direito legal de redenção, nós somos totalmente dele. É verdade. Então nós somos um pouco ou totalmente? Ele falou, totalmente. Isso é retórico ou é literal? Ele falou, é literal. Eu falei, ok, então quando Deus diz, tudo é vosso, é retórico. Nós de Cristo é literal. Cristo de Deus é literal. Mas a primeira não. Eu falei, ou é tudo retórico e simbólico, ou nada disso pode ser levado a sério, dizendo nada é literal, ou tudo é literal. Se as duas últimas das 3 afirmações são literais, eu e você precisamos entender que a primeira também é. Tudo é vosso. A herança é algo maior do que eu e você temos mensurado. E muitos de nós estamos vivendo num lugar que eu vi um pregador anos atrás classificar como a teologia do cabrito. O que era a teologia do cabrito? Ele fala daquele filho mais velho, da parábola do filho pródigo. Chega em casa, vê a festa rolando, e ele pergunta para um dos servos, quem é que está pegando? Ele diz, seu irmão voltou. E seu pai preparou o bezerro cevado, não era um qualquer. Aquele boi que estava na engorda, aquele novilho sendo preparado esse tempo todo. Churrascada comendo solta, a festa está aí a 1000 por hora. Seu irmão voltou, o menino fica emborrado e não entra. Alguém avisa o pai sai para conversar com o filho. E diz, meu filho, por que é que você não entrou? E o filho está indignado. E diz, eu tenho te servido todos esses anos, e você nunca me deu um cabrito para eu festar com os meus amigos. Esse seu filho, porque agora não é mais nem irmão, quando a treta está rolando dentro de família, muda o jeito até de falar. Ele diz, e esse seu filho que desperdiçou toda a herança, vai ter recebido desse jeito. O pai olha para ele, com a cara que vocês, paulistas, entendem melhor do que ninguém, uma cara de, não estou entendendo. O pai olha para ele e diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Ele está dizendo, todos esses rebanhos, tudo que você enxerga é seu. Você não tinha que esperar eu te dar um cabrito, você podia ter pego o cabrito a hora que quisesse, para festar com seus amigos, para dar churrasco para os amigos, tudo é seu. O que é a teologia do cabrito? É o crente que não entende que o pai já deu tudo para ele, fica choramingando, porque o pai parece não ter entregado um pedacinho do tudo que já é dele. É gente que está sendo privado pela ignorância daquilo que lhe foi dado. E ainda assim, ressentido com Deus. Eu acho que o Pai Celeste olha para mim e para você, que nem aquele pai com a cara de, não estou entendendo. Ele diz, se você soubesse o que é seu, você estaria vivendo diferente, você estaria se comportando diferente. Quem está entendendo, diga amém. Um dia alguém falou, não, pastor, mas esse negócio de filho, de herança, tudo bem que é tudo, mas também não é para agora, é para depois. Falei, quem disse? Em 1 de João, no capítulo 3, no versículo 2, João diz assim, agora somos filhos de Deus, e não é manifesto o que havemos de ser. Gente, a revelação de filho é para agora, o que vem depois, ele diz, não foi revelado. Vai ter algum tipo de upgrade, de atualização. O que aguarda? Não sei, não foi revelado, não vou inventar. Outro dia um irmão da minha igreja empolgado falou, pastor, eu acho que nós vamos virar a 4ª pessoa da Trindade. Falei, menos. Não, pastor, é sério, nós somos filhos e vai ter um upgrade. Falei, menos, não foi revelado.
Mas a questão é o seguinte, se como filho eu sou herdeiro, e filho eu sou agora, eu não sei o que eu vou ser depois, por que é que eu vou esperar a herança para depois, em vez de começar a viver enquanto ela é minha agora? Não nego que é um aspecto eterno da herança, meu irmão, mas não dá para negar que é um aspecto terreno, algo que foi dado a mim e a você, a cada um de nós. Pelo amor de Deus, diga amém. Eu não sei se sou eu que estou empolgado sozinho. Mas o texto da Bíblia que me deixa mais doido, enlouquecido, está lá em Mateus capítulo 15. Quando uma mulher cirofenícia ou cananeia, dependendo do evangelho, aborda Jesus. Aquela mulher chega perto de Jesus e ela diz, Senhor, tem misericórdia da minha filha. Ela está horrivelmente endemoniada. Se você observar lá Mateus 15, o texto sagrado diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Na explicação da minha filha, versão adolescente, pai, Jesus deixou a mulher no vácuo. Não respondeu palavra. Ignorou o pedido da mulher. E Jesus passa, não fala nada e segue. Quando Jesus segue essa mulher, porque algo interessante sobre a fé é que dá para chamar a fé de persistente. Eu gosto mais do termo teimosa. Essa mulher vê Jesus indo sem responder palavra. Em vez de virar as costas ofendido, ele me ignorou. Ela ativa o segundo estágio, o modo barraco. Então Jesus vai andando, se distanciando sem ter respondido, e agora ela levanta a voz e começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Os discípulos correm, Jesus, tipo uma equipe de relação pública, e diz, Senhor, está pegando mal. Se não vai atender a mulher, dispensa. O que não dá é para continuar ignorando, ela gritando, todo mundo está vendo, não está pegando bem para o Senhor, nem para nós, somos sua equipe, tá ligado? Enquanto eles estão discutindo aquele negócio, a mulher oportunista vem e se prostra, e pela terceira vez ela insiste. Nessa, Jesus dá uma resposta que assusta alguns. Jesus diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Um dia um irmão da igreja falou para mim, pastor, foi essa parada mesmo que rolou, Jesus chamou a mulher de cadela. Eu falei, não. Falei, o termo cão na Bíblia é negativo, é pejorativo. Não deis aos cães o que é santo, de fora ficarão os cães. Mas aqui Jesus está fazendo uma analogia que ela entendeu bem. Jesus, ao usar o termo cachorrinho, está falando do pet, daquele cachorrinho de estimação, querido. Na verdade, ele está falando de algo distinto da posição do filho, mas não esculhambou tanto quanto você está imaginando. Eu falei, então algo que você tem que entender é que primeiro, antes de falar isso, Jesus diz para ela, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se você quiser acompanhar, o texto está lá em Mateus 15, eu só quero acelerar porque isso não é o ponto principal. Mas Jesus afirma para ela que ele não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E depois disso que ela se prostra e insiste, Senhor, me ajude, me socorre. Aí Jesus diz, não é lícito pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Jesus está dizendo, você não tem a mesma posição de um filho na casa. Então vamos pensar em algo. Em Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que a salvação é para todo que crê, que não há acepção de pessoa. Mas apesar de não haver distinção do tanto que Deus ama, tem uma ordem. Ele diz, primeiro do judeu, depois do grego ou do gentil. Então no desdobramento do plano de Deus, havia uma ordem, e os judeus eram prioridade por conta de uma aliança que Deus fez com Abraão. João capítulo 1 diz, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Depois disso, um novo estágio abre, mas a todos quantos o receberam, e eu e você entramos, foi nessa segunda leva, deu-lhes o direito de serem feitos seus filhos, a saber, quantos creem no seu nome. Havia uma ordem. Nesse momento, Jesus está dizendo, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. É lógico que os gentios seriam inclusos, Jesus já estava orientando os seus, vocês vão pregar o evangelho em todas as nações, vão fazer discípulos das nações, ele tinha um plano, mas ele está dizendo, eu vim para o primeiro estágio. E essa mulher não era das filhas de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não é a sua hora. Você está tentando furar fila. Você está tentando usurpar um direito que não é seu. Porque filho e o cachorro na casa estão em posição distinta. Em 2005, quando me mudei para Curitiba, era febre na época lá, e acho que aqui também tinha muito disso. A gente usava na parte de trás do carro alguns adesivos para valorizar a mensagem de família. A gente botava uns desenhos, montava papai, mamãe, a quantidade de filho. E nossos carros lá tinha isso, um desenho correspondente, papai e mamãe, eu e a Kelly, e o casal de filhos, Israel e Elissa, meus filhos. Mas eles começaram a campanha.
Porque eles queriam botar o cachorro no adesivo. Pai, está faltando cachorro. Eu dizia, o cachorro não é da família. Claro que é, pai. Ele mora dentro de casa. Eu dizia, ele mora, ele é amado, ele é querido. Mais por alguns do que por outros. Mas ele não é da família, ele não está no mesmo... Tá, pai. E, gente, pensa numa discussão lá em casa. Porque eles queriam... Um dia eu peguei um deles, chamando o cachorro pelo nome, botando o sobrenome de Subirá. Falei, pode parar. Aí não. Mas não resolvi a discussão um dia. Eu falei, para tudo. Vamos deixar quem entende das coisas responder se o cachorro tal não está no mesmo patamar. Aí eu peguei esse texto, abri e falei, ó, o que Jesus falou. Eu lembrei, os dois filhos olharam para mim e falaram, apelou, hein? O cachorro nunca mais foi solicitado de entrar no adesivo. O que eu estava tentando dizer para ele, gente, o cachorrinho pode morar na casa, pode comer com a gente, pode ser querido, mas não está no mesmo nível. É isso que Jesus estava explicando para a mulher. Você tem acesso à casa de Israel, você é benquista, você tem livre acesso aqui, mas não está no mesmo nível que eles. Aonde eu quero chegar com isso? A mulher entendeu o que Jesus estava falando. E ela entrou, por assim dizer, no jogo de Jesus, na analogia de Jesus. Ela olha para o Senhor, e no versículo 27 ela diz, é verdade, Senhor. O que ela está dizendo? Estou de acordo com o Senhor. Ele diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que ela está dizendo? Entendi o meu lugar, não estou tentando usurpar o lugar de ninguém, mas na boa, cá entre nós, os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Me deixa pegar a rebarba, a sobra do que está caindo da mesa e usurpar o lugar deles. Jesus olha para essa mulher, o Evangelho diz que ele se admirou e diz, mulher, grande é a sua fé. A Bíblia diz, naquela mesma hora a filha foi liberta, foi curada. Agora, irmão, presta atenção e pensa comigo. Se comendo das migalhas que caem da mesa, já tem cura e libertação para você e para sua casa, o que é que não está à sua disposição? Quando você entender o lugar dos filhos, se assentar à mesa para comer aquilo que é seu por direito. Nós temos uma herança extraordinária, mas a maioria de nós não tem noção e não sabe como chegar lá. E eu quero te dizer, você vai precisar mais do que fé se quer viver nesse lugar. E de acordo com a declaração de Paulo aos Gálatas, já que nós valorizamos um pouco a herança, o que pressupõe que isso ajuda a valorizar o caminho para ela, vamos falar um pouco da maturidade. Quando eu e você nascemos de novo espiritualmente, às vezes a gente não pensa nesse detalhe, porque você vê um camarada de 50 anos vir à frente e entregar a vida para Jesus, você não vai olhar para ele como um bebê, porque naturalmente ele não é, mas espiritualmente é assim que ele tem que ser definido no plano espiritual. 1 de Pedro 2,2 diz, como crianças recém-nascidas, desejai o puro leite espiritual, a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação. Quando alguém teve um encontro com Cristo, é um bebê espiritual. Ele pode saber um monte de coisa na vida natural, pode ter bagagem de experiência para administrar empresa, para fazer tudo que for, mas espiritualmente é criança. E o projeto de Deus é que a gente não siga sendo criança, é que a gente cresça para a salvação. Há um crescimento. Em Efésios 4:13, a NVI, a Nova Versão Internacional, diz assim, até que todos cheguemos à maturidade. Há um lugar de crescimento onde eu e você nos tornaremos maduros. E nós precisamos entender que existem não só os estágios. A Bíblia fala do menino ou da criança recém-nascido, fala da meninice em Efésios, para que não mais sejamos meninos, aí já não é o bebê, é aquela criança correndo que você normalmente vê dentro da igreja, correndo pelo corredor, animada, empolgada. A Bíblia vai falar de gente que é classificado como jovem, já está numa posição de ter força e entendimento, mas tem aquele nível dos pais que estão reproduzindo, gerando filhos. Todas as fases que nós temos na vida natural de crescimento têm aplicações no plano espiritual. Outro dia alguém falou, pastor, eu nunca vi na Bíblia adolescentes. Falei, eles não tinham essa definição. Mas olha dentro da igreja, você acha os adolescentes. Adolescentes são aqueles que acham que não são mais crianças. Eles acham que são adultos. E todo mundo que é adulto olha para eles e sabe que ainda não são. Tem gente assim em todo lugar. Todas as fases vão ter o correspondente. Agora, a questão não é apenas saber que tem fases. Nós sabemos que Deus espera que a gente cresça. Além do alimento que é mencionado da palavra de Deus para o crescimento, o que mais é necessário para o crescimento? Tempo. Em Marcos 4, de 26 a 29, Jesus diz o seguinte, ele diz, o reino de Deus é semelhante a um homem que plantou uma semente. A semente brota sem ele saber como. Jesus diz assim, primeiro vem a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando estiver maduro é que vai meter a foice. Você não planta a semente num dia para colher no outro. Aquela semente quando brotar,
vai germinar como uma relva. Aquela plantinha cresce, daqui a pouco aparece uma espiga, mas ainda não tem grão na espiga. Daqui a pouco tem grão na espiga, mas ainda não está maduro, está verde, não é para colher. Só vai poder colher no final da etapa. Então existe a necessidade de tempo para que os processos aconteçam. No reino espiritual não é diferente, porque Jesus está estabelecendo um paralelo entre o natural e o espiritual. Quando você lê no livro de Atos, que a Bíblia se refere a uma pessoa chamando ele de discípulo antigo, não está chamando de velho de uma forma desprezível. Está dizendo, esse já andou bastante, esse caminhou, esse teve tempo de crescer, esse é alguém que se desenvolveu. Agora, no reino natural, tudo que os filhos parecem precisar para o crescimento é alimento e tempo. Dei comida e com o tempo vi meus filhos crescerem. No reino espiritual só isso funciona? Não. Em Hebreus 5,12, a Bíblia diz, quando já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido, está falando do tempo de fé, vocês têm necessidade de que de novo se vos ensine os princípios elementares do reino de Deus. O que é que o autor de Hebreus está dizendo? Gente, vocês têm tanto tempo de fé que era para estar ensinando, mas além de não estar, tem que reaprender toda vez de novo o mesmo beabá da fé. Então, só o tempo garantiu o crescimento dessas pessoas? Também não. Então vamos lá, recapitulando. Nós temos uma herança extraordinária, mas não teremos acesso à herança sem maturidade. E maturidade não será alcançada só com alimento e com o tempo. O que eu e você precisamos entender? Processos. Mas antes de falar dos processos, eu quero te lembrar que a Bíblia é enfática, que gente imatura não pode ser introduzida para administrar a herança. Por que o filho pródigo botou tudo a perder? Falta de cabeça, de juízo, de maturidade. O dia desse um irmão me falou, pastor, estava lendo uma estatística no mundo inteiro, incluindo os países de primeiro mundo. Ele diz, 90 e tanto % das pessoas ganham uma bolada na loteria. Vai dissipar o patrimônio todo, ou a maioria dele, em menos de 2 anos. Ele olha para mim e fala assim, a maior prova que o dinheiro é amaldiçoado. Eu falei, irmão, não vou discutir a parte espiritual. E não quero que ninguém ache que eu estou fazendo apologia ao jogo, também não é isso. Mas falei, uma outra estatística que não envolve jogo, diz que a maioria dos herdeiros de impérios bilionários vão quebrar as empresas que os pais ou os avós construíram. A maioria. E aí nós não estamos falando de jogo. Mas o que tem de semelhante nos dois casos? Gente que foi promovida para gerir algo para o qual ele não tinha maturidade, tem a tendência de botar isso tudo a perder. E eu quero te dizer, no reino espiritual, Deus não trata de forma diferente. 1 Timóteo 3,6, na hora de falar quem pode ser levantado para uma função de bispo, de um ministério, ele diz que não seja neófito. A palavra neófito é novo na fé. Por que não pode ser neófito? E se o cara que nem Paulo viu Jesus, teve uma conversão daquela enorme? Não pode. O Paulo que teve essa conversão diz que não pode ser neófito. Porque não importa o nível da experiência, a pessoa não teve tempo de crescer. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo algo que me assusta. Havia momentos onde os apóstolos preferiam deixar a igreja sem liderança do que colocar líderes imaturos. Sabe por quê? Porque líderes imaturos causam mais estrago do que a falta de liderança. Deixa eu dar um exemplo disso. Atos 13. Paulo e Barnabé saem numa viagem missionária, chegam na cidade, pregam o evangelho com poder, ganham as pessoas para Jesus. Diferente de um judeu, eles requeriam todo um trabalho. Quando iam pregar para o judeu, eles simplesmente pegavam as escrituras, provavam por meio delas o cumprimento das profecias em Jesus, e eles tinham um ponto de concordância. Eu costumo dizer que pregar o evangelho para brasileiro é relativamente fácil, porque nós somos um país de cultura cristã. O que eu quero dizer com cultura cristã? Mesmo quem não nasceu de novo, provavelmente já ouviu falar de Deus e o diabo, céu, inferno, anjo, demônio, certo e errado. E quem não crê que a Bíblia é a palavra de Deus tem uma grande chance de pelo menos suspeitar que ela contenha a palavra de Deus. Então a probabilidade da gente só ir ajustando os botões enquanto prega, como fizeram com Apolo, Priscila e Áquila, dizendo, vem cá, nós vamos te explicar melhor para você crer melhor. Ela é muito mais fácil. Ou vai pregar o evangelho para um hindu na Índia. Aí você diz, a palavra de Deus diz, ele olha para você e diz, que Deus? Você diz, como que Deus? O Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Ele olha para você e diz, não tem um Deus só, eles querem milhões de deuses. Por que a palavra de um ia regular o que todos os outros têm que fazer? Tudo o que você tentou passar é relativo. Então, quando eles foram pregar o evangelho para os gentios, os chamados pagãos,
Eles tinham um desafio para converter esse povo. É por isso que precisavam dos sinais, prodígios, milagres e o poder do Espírito Santo. Mas mesmo depois disso, quando convertia, para discipular, era outro trabalho. Você não tinha que dizer para um judeu convertido que não pode moralidade ou prostituição. Ele sabia disso antes de converter. Agora, quando um gentio se convertia, a maioria deles vinham do culto aos deuses, da idolatria, onde se praticava imoralidade no meio do próprio culto aos ídolos. Então agora chegava e dizia, ó, sabe aquela parada do ídolo? Sei, não pode mais. Como não? Está errado. E sabe o lance da imoralidade? Também não pode mais. Como não? Está errado. Irmão, até para discipular era mais trabalhoso. Eu quero que você pense nisso, no trabalho, para entender o que eles fizeram. Pregava o evangelho na cidade, juntava os convertidos, dava um gás, pouco tempo, alguns meses, depois dizia para eles, segura a onda aí, que nós vamos para outra cidade pregar o evangelho. E eles deixavam aquela turma sem líder. Chegava em outra cidade, mesma coisa, pregava o evangelho, juntava o grupo, dava um gás neles, depois dizia, segura a onda que nós vamos pregar o evangelho. Fazia a mesma coisa aqui, ia para lá. Atos 14 mostra que depois de várias cidades é que eles voltam para levantar os primeiros presbíteros, os primeiros líderes. Então eles pegavam os cristãos que tinham amadurecido, se destacado mais, para levantar os líderes depois. Por que é que deixavam sem? Porque é melhor não ter liderança do que ter líder imaturo. Irmão, maturidade tem sido uma coisa que tem roubado muito a gente. Não só no plano espiritual. A maioria dos casamentos hoje, que tem conflito, irmão, queria eu jogar a culpa no diabo e na batalha espiritual. A maioria é imaturidade. De gente que não cresce, não desenvolve emocionalmente. Tem hora que eu fico me perguntando se vocês estão precisando de conselho, de oração ou de uma chupeta. De uma mamadeira. Não é sério, gente. E aqui eu quero colocar junto um misto de desabafo, junto com o ensino. Por quê? Antes de fazer o desabafo, o comportamento da nossa sociedade tem mudado tanto e a gente não percebe que isso está nos levando a quebrar princípios. Então o desabafo é sobre a quebra, não é apenas uma opinião. Mas antes de falar disso, eu vivi essa experiência. Em 1993, com 20 anos de idade, o ministério estava assim a 1000 por hora. Eu lembro que começamos um ano, numa época mídia era só rádio, televisão, e não era qualquer um que podia. A gente entrou em 93, eu e um outro pastor com quem eu viajava, o Harold, com 2, 3 cidades por semana, agenda fechada do ano inteiro, de cabo a rabo. Só quem viveu o ministério naquela época sabe o quão significativo isso era numa época que não tinha internet e nenhuma dessas mídias acessíveis. O ano de 94 a gente não tinha aberto a agenda ainda, era só para atender os convites do exterior que chegavam. Por que estava vivendo aquela intensidade? Eu gastei muito tempo trancado num quarto, orando todos os dias. As pessoas não me chamavam no início do meu ministério por causa do que eu tinha para falar. Aliás, dou graças a Deus que naquela época eles não gravavam tudo como hoje. Hoje, qualquer coisa que você falou, irmão, está na nuvem. Isso não é na igreja, alguém está filmando, já foi transmitido, já está na rede social, está na live de alguém. E eu dou graças a Deus que naquela época não se gravava tudo, porque no início, por falta de maturidade, falei muita bobagem. Mas as pessoas chamavam que sabiam de uma coisa. A hora que eles estiverem ministrando, pregando, orando, o pau vai quebrar, como a gente falava na época. Os milagres vão acontecer, as curas vão se manifestar. Então, por conta dos sinais, o ministério foi ganhando volume de pressa. Mas em agosto de 1993, eu tive um acidente de carro. Eu detalho tudo isso num livro que eu não tenho aqui hoje. O Agir Invisível de Deus. Esse acidente, eu estou vivo só por um milagre. Deus me guardou, definições de médicos, enfermeiros que me atenderam não crentes, me mostrando todos os exames e disseram, alguém lá em cima vela por você, que a linguagem não crente, teu santo é forte, é um milagre, você está vivo. Mas apesar de ter sobrevivido e reconhecer a mão de Deus, eu fiquei muito em crise com aquele acidente. Eu dizia para Deus, Deus, tenho certeza que esse negócio foi coisa do cão. Eu dizia para Deus, certeza que isso foi coisa do cão. E mesmo que o Senhor tenha guardado minha vida, meu carro caiu numa ribanceira na Regis Bittencourt, a estrada daqui de São Paulo para Curitiba. Eu dizia para Deus, o Senhor não podia ter arrumado o carro lá em cima na rodovia? Em vez de ter deixado me lascar lá embaixo para depois dizer, te guardei. Então eu estava questionando, primeiro, por que aconteceu? Se o diabo não estava metido naquilo. Segundo, já que Deus ia fazer um milagre, o desabafo era meio que, não dava para ter feito direito. É lógico que isso não era verbalizado desse jeito, mas a crise estava lá dentro. E várias vezes eu dizia, Deus, fala alguma coisa, explica alguma coisa. Às vezes a gente acha que Deus deve satisfação. E para mim, uma coisa terrível é o silêncio, principalmente quando eu quero discutir.
casei com uma mulher muito meiga. Eu dizia para ela no início do casamento, se você me ama, discute comigo. Discute não é a briga, é a argumentação. Mas ela dizia, tá bom, você não pensa assim, vamos fazer do seu jeito. Dizia, não, você tem que defender a sua opinião. Aí eu dizia para Deus, fala comigo, eu queria discutir com ele. Silêncio. 1 ano e 3 meses de silêncio. Em novembro de 1994, eu com outros 2 colegas, estávamos sendo ordenados agora ao Ministério Pastoral, depois de quase 3 anos como ministro itinerante. E agora 1 ano ajudando a cuidar de uma igreja, porque esse acidente fez uma reviravolta na minha vida. Eu acabei indo para o Ministério Pastoral, coisa que eu dizia para todo mundo que eu jamais faria. Em 1 Timóteo 3, a Bíblia diz que quem quer o ministério tem que ter qualificações, tem que ter a vocação, depois tem que apresentar qualificações, depois tem que ser provado, para só depois ser estabelecido. Nossos líderes olharam e disseram, tem a vocação, tem qualificação, vamos provar. Então eu já estava praticamente 1 ano pastoreando, quando nos reconheceram. No dia da ordenação, quando eles estão impondo as mãos, liberando palavra profética sobre nós, um dos pastores falou de segredos do meu coração, de uma forma como eu nunca vi alguém profetizar ou revelar algo da parte de Deus. Eu fiquei impressionado. Fui conversar depois com ele, falei, Francisco, que palavra profética foi aquela? Ele falou, não estava profetizando. Falei, como não? Você virou meu coração avesso, revelou os segredos do coração. Ele falou, não estava profetizando. Falei, você não estava profetizando, você estava fazendo o quê? Eu lembro que ele olhou para mim e falou, a hora que eu impus as mãos sobre você para orar contigo, um anjo de Deus apareceu em pé ao seu lado. Falei, como assim apareceu? Ele falou, apareceu, tive uma visão aberta. Vi o anjo como você está me vendo. O anjo falou comigo, eu ouvi ele como você está me ouvindo. Eu ficava assim, quase sem acreditar. Quem é que vê anjo e não sai contando para os outros? Traços da imaturidade que eu vivia na época. Esse mesmo pastor, o Francisco, quando eu tinha 3 anos de idade, ele passou 7 dias arrebatado no céu. E ele não fala quase nada da experiência. Um dia eu ranquei um pouquinho de nada. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, se fosse eu, já tinha escrito um livro. Ele foi, por isso que nunca foi. Quase como quem diz, Deus não revela essas coisas a fofoqueiro que nem você, linguarudo. Aí eu falei, Francisco, me conta isso, o que foi? Ele falou, um anjo de Deus apareceu em pé do seu lado. Me cumprimentou, me saudou de maneira formal. Fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Apontou para você e os 2 amigos e disse, você tem, falando para o Francisco, uma preocupação muito grande com esses ministérios. E eu hoje entendo a preocupação dele, 20 anos de idade solteiro. Eu brinco, Edson, que hoje nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. Mas o anjo falou assim, o Altíssimo te faz saber que eles estão nas mãos dele. Ele está cuidando deles. Não há motivo para que você se preocupe, eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso tranquilizou Francisco. Mas o anjo apontou para mim e disse, quanto porém é este? E o caldo entornou para o meu lado. E disse assim, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. O anjo falou, diga para ele que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi, como ele diz nas orações dele, uma tentativa do diabo contra a vida dele. Ele está certo quando fala isso. Mas o anjo disse assim, diga porém por que Deus o permitiu. E diz, o diabo via como uma ameaça e queria pará-lo. Mas Deus também precisava pará-lo para não perdê-lo. E disse, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser tratado ou trabalhado por Deus. Era só uma questão de tempo, ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque não havia maturidade para experimentar o que ele passou a viver. O anjo diz, o Senhor precisava pará-lo para não perdê-lo, mas nos próximos anos, o Senhor vai tratar profundamente com ele nessa cidade, só lá naquela cidade. Que eu achava que ficaria 1 ou 2 anos, foram 9. Para voltar do ministério pastoral, aquilo que eu entendia ser o meu chamado, passaram-se 25 anos, se completaram em dezembro. E agora o Senhor disse, você encerrou um ciclo, pode voltar a fazer aquilo que você estava fazendo no início. Irmão, é fácil para mim falar disso hoje, 25 anos depois. Difícil foi entender que quando eu e você não estamos prontos, nós podemos botar muita coisa a perder. Mas hoje Deus tem me orientado a dizer, fale mais a respeito disso. Então eu e você precisamos de maturidade. Porque por falta de maturidade, muito pode ser colocado a ser perdido. Agora, o que eu e você precisamos entender que para ter a maturidade não é só o alimento espiritual e não é só o tempo como fosse automático. Nós precisamos de processo. E me permita, nesses últimos minutos, ensinar o que a Bíblia diz e desabafar um pouco junto sobre o processo. Qual é o desabafo antes de apresentar o ensino bíblico?
Dia desse estávamos na nossa igreja, o irmão falou para mim, pastor, essa nova geração é muito mimada. Falei, é verdade. Mas deixa eu te perguntar, e quem foi que mimou? Falei, a escultura sai ruim e a culpa agora é da pedra. Eu falei, a geração nova é muito mimada e a culpa é de quem? Irmão, deixa eu te dizer algo. Nossa visão de família está mudando muito depressa. E a gente tem que acordar para isso. Um dia desse encontrei um casal querido que eu amo. Tem um filho só. Perguntei para eles, estão pensando em ter outro? Que a vida é eterna cobrança. Ela está solteiro, quando é que vai namorar? Começa a namorar, quando é que vai noivar, noiva, quando é que vai casar, casa, quando é que vai ter filho, tem um filho, quando é que vai ter outro, tem outro, quando é que vai ter outro? A gente não para. Aí os filhos crescem, quando é que vai ter neto? Então encontrei eles e fiz parte dos processos naturais da vida. Estão pensando em ter outro? Pensa num pai que respondeu de bate-pronto, na lata. De jeito nenhum. Mas foi tão contundente, rápida a resposta dele, que eu até me surpreendi. Surpreso, perguntei outra. Por que não? E ele, de novo, com a mesma rapidez, insistência e objetividade, disse, porque é muito caro. O que isso faz desse pai? Um avarento que não quer investir nos filhos? Não, pelo contrário. É alguém que quer dar tudo de bom e do melhor possível, mas disse, fiz a conta. Para dar o que eu quero dar, tem que parar com um. Aonde isso nos leva, se a intenção dele é boa? Isso revela a mudança de um pensamento. Nos tempos bíblicos, não se pensava no aumento da família como se pensa hoje. Salmo 127, quando fala dos filhos como flechas, diz, bem-aventurado, o que enche deles a sua aljava. Estava dizendo que era bom ter muito filho. Qual era a lógica de ter muito filho? Dizia, não será envergonhado quando tratar com os inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho ou com quem quer que seja, quanto mais filho homem, de braço cruzado, cara de bad boy atrás, melhor para a família. Não se pensava nos filhos como a gente pensa hoje, o que é que nós vamos fazer por eles. Se pensava no que é que os filhos fariam pela família. Hoje em dia, porque os pais estão dizendo não quero, porque a gente só pensa no que a gente faz por eles. Antigamente se pensava no que é que o filho faria pela família, então nenhum pai dizia, vou ter menos filho, porque é muito caro botar comida na mesa. Numa época que se tirava o sustento da terra, quanto mais filho tivesse, mais mão de obra, para botar mais comida na mesa para a família. Mas porque os tempos estão mudando, nós nos permitimos ser reprogramados aos poucos. Conversei com um pastor esses dias em Curitiba, que tem uma escola, a igreja dele fantástica há muito tempo. Falei, você percebe muita mudança de uma geração para outra aqui, em relação à escolha da escola? Ele falou, completa. Antigamente os pais vinham e olhe lá se trariam os filhos juntos. Perguntaria tudo que tinha que perguntar sobre a didática, sobre a pedagogia, o funcionamento da escola, a filosofia da escola, discutiam os valores e os pais decidiam. Hoje em dia os pais trazem as crianças, uns tocos de gente que não sabe nada da vida. Deixa os meninos correr um pouco e pergunta para eles, e aí, vocês querem estudar aqui ou não? E aquele toco de gente toma a decisão de qual lugar que ele vai estudar. Por que a nossa mente está mudando? Porque nós estamos debaixo de uma influência da modernidade. Irmão, deixa eu dizer, eu posso ser tiozão já, mas não estou defendendo a gente viver no passado. Eu só acredito que a modernidade pode mexer nos nossos modelos, mas não nos nossos princípios. São coisas completamente distintas. E o que acontece? A nova geração de pais... Aí outro dia alguém falou, não, pastor, você está indo muito longe. Lá na época dos salmos bíblicos, eu falei, não vou tão longe. Deixa eu te falar da geração dos meus pais. Eu sou filho do meio de 3. Meus 2 irmãos, mais velho e mais novo, Adriano e o Paulo, começaram a trabalhar aos 12 anos de idade, com pacoteiro de supermercado e carregando caixa. Eu fui considerado o vagabundo da família, porque só tive assinatura na carteira aos 14. E por que só aos 14? Porque eu corri daquilo. Explicava para o meu pai, não com essa fala de hoje que define mais rápido, eu tentava explicar para papai que eu tinha uma alma empreendedora. Eu queria ser chefe de mim mesmo. Eu queria meus próprios negócios. Gente, eu ganhava dinheiro me divertindo. Eu sou de uma época que a gente ainda soltava pipa. Eu fazia umas piponas grandes, vendia para a turma do bairro do lado que tinha mais dinheiro, vendia bem e fidelizava o cliente. Porque quando ele erguia a pipa, eu descia com a minha, com o cerol, com o cortante. Cortava e aparava a pipa que eu vendia, trazia, arrumava, vendia de novo, às vezes para o mesmo cara. Tudo dentro da lei. Quem tem minha idade, 46 anos pelo menos, não lembra. Para baixo do poste não pode, para cima do poste é guerra. Tudo dentro da lei.
Vendi a mesma pipa às vezes 5 vezes. Ainda peguei uma época de jogar bolinha de gude. Rapelava os amigos. Aí o cara ficava sem bolinha de gude. Falei, ó, em vez de comprar nova Macaro, te vendo aqui, era sua, pela metade do preço. Depois ganhava de novo, vendia de novo. E me divertindo, eu ganhava mais dinheiro que meus irmãos. Papai não teve condição de nos dar uma bicicleta nessa época da nossa vida. A crise estava brava. Eu montei a segunda melhor bike de freestyle que a gente tinha de um grupo de bairros. A segunda, porque o primeiro era um camarada, já era maior de idade, trabalhava, entrou numa multinacional pelo Senai. Todo o salário dele, ele investia na bicicleta. Então, cada parafuso da dele era importado. Eu não conseguia concorrer com ele. Mas do resto, não perdia para ninguém. E gostava de viver daquele jeito. Aos 14 anos de idade, um dia eu passo na sala de casa. Papai está conversando com o Orlando, um amigo da família. Eu, Orlando, tudo bem, meu pai? Ei, volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu o quê? Seu chefe. Acabei de arrumar um emprego para você, você começa amanhã. Falei, o quê? Ele falou, acabou essa vagabundagem sua. Primeira pergunta minha, para tentar provar para papai que ele estava errado. Quanto é que eu vou ganhar? Papai olha para mim e diz, não interessa. Falei, como não interessa? Ele falou, presta atenção. Trabalho não diz respeito só a ganhar dinheiro. Diz respeito a fazer de você um homem. O que não está acontecendo. Você precisa aprender a ter horário. Você precisa aprender a prestar conta. Você precisa entender que a vida é diferente dessa diversão que você está. Papai olhou para mim e falou, a partir de agora, não importa o salário, você vai pegar. Quando pegar 10% é de Deus o dízimo. Você vai ficar só com tantos por cento. E o resto vai ajudar em casa. Aí eu fiquei indignado. Porque não era só o fim da diversão, era o fim do lucro. Eu olhei para meu pai e falei, você não precisa do dinheiro. Ele olha para mim e falou, eu não preciso. É você que precisa da lição. Que filho não é só um bicho parasita que vive para sugar a família. Que quando começa a virar homem tem que entender o que é contribuir, o que é ajudar a casa, o que é ajudar a família. Ele falou, então não vou deixar você ser criança o resto da vida. Vai começar o treinamento agora. E naquela época não se discutia com o pai. Engoli seco, sim senhor. E lá fui eu. Então, irmão, algo que eu e você precisamos entender. A gente está amolecendo demais. Meu filho, aos 18 anos de idade, foi estudar fora. Teve que começar a trabalhar com 15 para 16. Mas aos 18 ia estudar fora. Eu falei, filho, vem cá. Você ganhou uma bolsa de estudo nessa faculdade americana. Deus seja louvado por isso. Mas mesmo que você não vai pagar escola, morar fora custa. Viver custa. Não, pai, mas tem meu trabalho que eu faço à distância. Eu falei, presta atenção. Você vai que faz o câmbio do dólar, seu salário não é nada. Não, mas eu tenho um mantenedor que Deus levantou, e foi mesmo uma pessoa que a gente não conhecia, que Deus levantou para abençoar o menino. Falei, somos dois, não dá conta. Você tem um furo no orçamento. Pai, o senhor não vai me ajudar? Falei, vou filho, vou investir em você com prazer, mas preste atenção. Eu vou investir só o que falta para você sobreviver. Você vai ter a vida de estudante. Você tem que entender como as coisas funcionam. Por quê? Agora preste atenção, antes de você me julgar. Aos 18 anos de idade, meu filho já falava em casar. Então o jogo foi mais duro do que se não tivesse essa conversa. Eu olhei para ele e falei, filho, você é um menino acima da média. Maduro para a sua idade, mas não o suficiente para formar uma família. Falei, você apaixonou por uma menina que não foi só você. Toda a sua família apaixonou. Mas presta atenção, você não está pronto. Então, eu te dou todo o apoio, mas eu vou ter que te botar na estufa. Quando eu falei isso, ele o quê? Aqui nós temos uma geração que lembra dos pais enrolando a banana no jornal, botando debaixo do fogão. Era acelerar o processo de maturação. Então eu falei, filho, deixa eu explicar numa linguagem que a sua geração entenda. Então vou usar um versículo apócrifo, tirado do filme Tropa de Elite. Vai ser eu batendo na sua cara, dizendo 02, pede para sair. E nós vamos ver o quanto é que você aguenta. Eu falei, você quer encarar? Quero, pai, me ajuda. Eu falei, eu vou bater com força, me ajuda. Eu falei, você não vai chorar para sua mãe, me ajuda. Combinado. Primeira lição, você tem que cuidar do seu orçamento. Quem não cuida do orçamento de solteiro não merece ter uma família para cuidar do orçamento de todo mundo. Então, sua primeira lição, você vai ter que viver com o que você ganha. Então, preste atenção, eu te mando dinheiro todo primeiro dia do mês. No primeiro, não é antes e não é depois. Você pega o que ganhou, faz o orçamento. Depois de pagar as despesas fixas, você pega o que sobra. Se você pensar assim, vou dividir por 30 e tenho isso para comer todo dia, para garantir todo dia, é uma opção. Eu, particularmente, preferia comer mal 4 dias e no quinto lavar a alma. Mas cada um faz de um jeito. Falei, como é que você vai fazer isso? Não me interessa, é problema seu. Agora,
Se você gastar o dinheiro antes de acabar o mês, não me ligue chorando. Não me ligue pedindo, porque eu não vou te mandar. Você está entendendo, filho? Tô. Falei, repete. Repetiu, falei, repete novo. Falei, olha para mim, você sabe quando o papai fala algo, isso aqui é que nem diz a Bíblia, os decretos dos reis da Média e da Pérsia, é irrevogável. Não tem volta. Você entendeu isso? Entendi. Primeiro mês, tudo bem. Segundo mês, tudo bem. Final do terceiro mês. 3 dias para acabar o mês. A gente conversava muito. A conversa aquele dia começa diferente do normal. Então, pai. Então o que, meu filho? Falei, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês. Mas será que o senhor não podia mandar o dinheiro do mês seguinte? Falei, não. Falei, o senhor está sem dinheiro? Falei, não, filho, o dinheiro está parado na conta. Então por que o senhor não pode mandar? Falei, porque nós temos um acordo. O dinheiro só vai no primeiro dia do mês. Não, pai, o senhor não está entendendo. É que meu dinheiro acabou. Falei, não, filho, você não está entendendo. Eu não vou mudar o que eu falei. O problema é seu, não é meu. Você não devia ter deixado acabar. Pai, o senhor não está entendendo a gravidade do assunto. Falei, explica a gravidade do assunto. Ele falou, eu não tenho o que comer. Eu não tomei café da manhã hoje. Eu não almocei, eu não tenho o que comer esses 3 dias. Irmão, agora olhe para mim, diante de Deus. Falei para o menino, jejua. Falei, você já fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água que eu saiba e não morreu. Não é agora que vai morrer. Jejua. Ele falou, pai, o senhor não está falando sério? Falei, tô. Falei, você já teve aula da sexta? Agora a próxima é só na segunda-feira. Ele estava lá no IHOP, em Kansas City, na casa de oração, tinha que pagar 4 horas de oração por dia. Falei, vá para a casa de oração. E se tiver muito sem força, fica deitado no chão uns 3 dias orando. Irmão, diante de Deus eu fiz. Agora a sabedoria nos ensina a não falar nada para a mãe do menino. Esperei passar os 3 dias, aí fui conversar com Dona Kelly. Falei, meu amor, já tinha mandado dinheiro, o menino comeu, estava bem, sobreviveu. Falei, meu amor, esse nosso filho é uma benção. Ela, e não é? Falei, não, é sério. Eu não sei se ele já te falou que ele fez mais um jejum de 3 dias na água. Aí minha mulher falou assim, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu falei, agora dá para começar as doses homeopáticas da revelação. Falei, tá certo que eu dei uma contribuição. A mulher olha para mim sorridente e diz, você é um pai incentivador. Eu fiquei constrangido, falei, dessa vez foi mais do que incentivo. Ela disse, como assim? Eu falei, eu mandei o menino jejuar. Você entendeu de Deus? Eu falei, não entendi de Deus, não, mandei porque eu quis. Ela já me olhou e falou, o que você está me escondendo? Eu falei, estou escondendo nada, estou te contando. Ela falou, aos poucos. O menino gastou o dinheiro. Antes do prazo de eu mandar o dinheiro, me recusei, mandei ele jejuar. E mandei essa hora que virou meio para ele aprender. Ela me olhou com a cara de, você fez isso com o meu nenê? Eu falei, não fale o que você está pensando. Ele não é mais nenê, é maior de idade, está falando de casamento. Eu falei, amor, preste atenção. Meu coração está partido. Minha mente está em luta. Mas tem algo no meu coração que eu sei que é a liderança do Espírito Santo dizendo, se você ceder agora, ele vai folgar todo mês. Eu falei, eu tenho certeza. Eu falei para ele, falei, me vinguei de tudo que meu pai falava para mim. Falei para ele, um dia você vai entender, vai me agradecer, meu filho. Vocês lembram de ouvir essa parada? Falei, um dia você vai entender, vai me agradecer. O tempo passou. Vocês me dão mais 5 minutos? Só 5? Quem dá 5? 5, 10, 15, essa sempre funciona. Não, só um pouquinho. Eu falei, filho, se eu te socorresse na primeira vez, você ia afogar sempre. Isso é inegociável. Você tem que ser responsável. Você aprendeu a lição? Aprendi, pai. Não foi fácil, mas aprendi. Falei, então vamos para a próxima lição. Ele falou, qual a próxima lição? Falei, filho, pode ser que mesmo cuidando, planejando, você tem um imprevisto e algo fuja ao seu controle. Ele falou, aí posso te ligar? Falei, também não. Essa é a próxima lição. E a lição é não me ligar. Eu falei, se você passar algum aperto, está na hora de você aprender a exercer sua fé. Falei, quantos milagres de provisão você viu dentro de casa enquanto crescia? Muitos, pai. Falei, pois é, está na hora de você descobrir o seu Deus e não só o Deus do seu pai. Eu falei, eu não estou querendo judiar de você, você precisa crescer. Para crescer precisa passar por processos. Deus está te dando uma oportunidade incrível de você crescer e eu não vou atrapalhar. Eu falei, então, se furar o orçamento, mesmo com você sendo responsável, aí você vá para o sobrenatural usar a sua fé. Só me ligue para contar depois o que aconteceu. 2 meses depois do jejum compulsório, faltava 2 dias para acabar o mês, o dinheiro dele acabou.
Primeiro pensamento dele, quem jejua 3, jejua 2. Mas ele estava orando, ele ficava lembrando de eu ter dito para ele. Está na hora de você descobrir o seu Deus. Ele foi para a casa de oração, estava lá orando. Ele falou, Deus, eu tenho jejuado bastante para te buscar. Mas eu não quero ter que fazer isso agora na marra. Eu quero conhecer o Senhor. Eu quero que você seja o meu Deus e não só o Deus do meu pai. Ele falou, eu quero ver provisão, eu quero ver o teu cuidado, eu quero ver a tua intervenção. E o menino foi entrando na oração, foi entrando na oração. E quem vive esse lugar da oração sabe que tem hora que o coração começa a crescer, a aquecer, a incredulidade começa a romper, a fé começa a brotar. E de repente, quando ele estava nessa transição, o Espírito Santo falou com ele, vá para a cafeteria agora. Ele largou a casa de oração, correu para a cafeteria, entrou na fila sem dinheiro. Todo mundo foi pedindo, foi chegando a vez dele. Quando tinha o último, ele seria o próximo. O cara pegou o que quis, na hora de pagar, parou. Olhou para trás, deu uma carada do meu filho, falou alto para meu filho ouvir. O que esse menino pegar aqui hoje é por minha conta. Eu teria dito aleluia, sabe? Meu filho falou, não, cara, que isso? Eu falei, meu filho, tu na fila, sem dinheiro, esperando algo acontecer, e fala, não, que isso? Foi, rapaz, acho que foi o susto, foi o orgulho, não sei, mas falei. Eu falei, e aí? Ele falou, não, o cara insistiu. Eu falei, graças a Deus. Ele falou, pois é, eu continuei falando que não. Aí o cara insistiu tanto que eu constrangido, falei, tá bom, então me dê um café. O cara falou, não, você não veio aqui só para beber um café. Com certeza você ia comer alguma coisa. Não, café tá bom. Eu falei, meu filho, para que isso? Ele falou, pai, o menino era um africano. Eu falei, que é esse preconceito? Ele falou, não, pai, brasileiro e africano aqui disputa quem são os mais quebrados. Eu pensei, está sobrando para ele agora, ele acha que pode isso, e depois vai se lascar que nem eu no fim do mês. Ele tinha aprendido a primeira lição, pelo menos. Ele falou, mas o cara desistiu de insistir comigo. Falou para o funcionário do café, o que é que normalmente ele come quando vem aqui? Ah, ele gosta desse tipo de muffin, então me dê. Pagou o café e o muffin, pegou o troco, botou no bolso dele e falou, isso é o que Deus falou com você agora há pouco na casa de oração. A fé do menino surtou, ele teve um surto de fé. Só naquele ano, enquanto ele estava lá, ele teve 3 dessas na fila, de alguém de última hora aparecer e pagar, só dessa. Fora outras intervenções de Deus. Por que eu estou te contando isso? Ano passado, meu filho me liga. E no início da conversa, ele disse, pai, estou te ligando para te agradecer. Eu achei que ia demorar para chegar esse dia. Falei, agradecer o quê, filho? Você me deve muito. O que você está agradecendo? Ele falou, pai, aquele dia que o senhor não mandou a comida para mim, o dinheiro para comer, quando meu dinheiro terminou. Ele falou assim, naquele dia, o senhor tivesse me poupado do desconforto de um processo. O senhor teria me poupado de uma maturidade que foi necessária. Aquilo desencadeou uma série de coisas na minha vida. Ele falou, e hoje, casado como homem de Deus, eu quero te agradecer. Eu falei, filho, já que você tocou no assunto, vamos conversar sobre o que nós não falamos por 2 anos. Qual foi seu sentimento na hora? Você ficou com raiva do seu pai? Eu falei, não, raiva é uma palavra muito forte, fiquei indignado. Foi o meu primeiro pensamento, é que tipo de pai se nega da comida para o filho? Sobrevivência é o básico. Eu falei, você não pensou que tipo de filho? Não ouve o conselho do pai e gasta dinheiro? Ele falou, não pensei nisso. Eu falei, mas e aí, como que você superou a crise? Ele falou, pai, me ocorreu um pensamento de que eu não podia avaliar o time por uma partida, e sim pelo campeonato todo. Eu pensei, eu estou num impasse com meu pai agora, que eu não estou entendendo ele. Mas quem é meu pai ao longo de toda a minha vida? É a pessoa que mais acreditou em mim, que mais investiu em mim, que mais me deu apoio, que mais me deu suporte, que me deu amor de todas as formas possíveis. Eu não tenho direito de avaliá-lo de forma diferente por um episódio que eu não entendo. Então eu preferi olhar para o episódio que eu não entendo e dizer, um dia eu vou entender o episódio, e até que eu entenda o episódio, eu não vou deixar de entender a revelação clara do meu pai. Enquanto ele falava isso para mim no telefone, o Espírito Santo falou, comece a ensinar sobre maturidade e conte isso. E diga ao meu povo para que eles me olhem da mesma forma. Irmão, a fé se apoia no caráter de Deus. Não, Deus está acima de qualquer suspeita. Você pode até não entendê-lo, você pode até não entender os processos dele. Deixa eu te explicar uma coisa. Seus pais, e agora eu quero que a nova geração me ouça com carinho, não quero ofender ninguém. Seus pais podem ter te poupado de muita coisa. Poupado da disciplina, poupado do processo. Mas Deus não vai jogar o jogo do modelo de paternidade que você teve. Seus pais podiam não te corrigir. Você vai chegar em Hebreus 12 e vai ver Deus dizendo que se você está sem correção, você não é filho, é bastardo, porque o pai corrige o filho a quem ama. E ele está falando do modelo de paternidade dele. Sabe o que ele está dizendo? Se você não teve isso em casa, você vai sofrer mais. Eu não vou deixar de te corrigir, porque você não entendeu os processos. Eu não vou deixar de usar os meus processos, só porque você não teve os seus.
Irmão, sou parte de uma geração onde os pais jogavam a gente na fogueira para crescer. A nova está criando os filhos dentro de bolhas. E a gente tem que lembrar os pais que o mundo lá fora não é a bolha onde você está criando seu filho. Por que nós temos tanta crise de fé hoje na igreja? Irmão, estava vindo hoje para cá, lendo aquele clássico do John Fox, o livro dos mártires. Você vê um nível de compromisso dos crentes desde o início da era cristã, era algo extraordinário. Hoje em dia, o camarada orou por algo, Deus não atendeu em 5 minutos e já desvia. Estou bravo com você. Eu fico pensando, qual a sua opção? Vai para o inferno? Está ameaçando Deus com o quê? Mas sabe, é uma crise de fé. Por quê? Porque nós não entendemos que Deus trabalha com processo. Aí o cara está lendo lá, Tiago, capítulo 1, versículo 2, irmãos, tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. Não entra na cabeça dele. Como que eu vou me alegrar pela aprovação? Não, irmão, não é a aprovação. É que ela vai produzir a perseverança, a experiência, para que você seja perfeito, completo, não faltando em coisa alguma. Se você não descobriu que processos fazem crescer, Deus está dizendo, eu não vou mudar o jogo por causa de você. O problema é que se você não teve em casa, vai sofrer mais até entender que Deus trabalha assim. Eu não estou falando de um Deus que quer que você sofra, estou dizendo que de um Deus que te ama, que quer que você cresça, para que você use tudo aquilo que Ele colocou à sua disposição. Porque se não houver o processo de amadurecimento, a herança não vai poder ser vivida de forma plena. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Agora me perdoe se em algum momento a intensidade da minha fala parece que eu estou cuspindo na nova geração, não estou. Eu acredito no que Deus tem para vocês. Eu acredito que vocês vão mais longe do que a gente. Eu acredito que vocês vão fazer mais do que a gente fez. Mas está na hora de entender princípios e colocá-los em prática. Eu creio que Deus me enviou aqui essa noite com 2 razões. Uma delas te ajudar a entender o processo para o amadurecimento, que Deus não vai negociar, você vai precisar passar. Mas a outra, Ele quer que além de que você entenda e que com isso creia corretamente. O que é crer corretamente? Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Você não está crendo numa coisa, você está crendo numa pessoa. Uma pessoa acima de qualquer suspeita. Quando você não entende o que está acontecendo, é melhor você julgar a circunstância que não entende, mas nunca o Deus que é fiel e não falha. Então, além de te ajudar a entender os processos para que você não questione Deus e creia nele, eu creio que Deus nessa noite, sobre muitos de vocês, quer derramar uma graça, um consolo do Espírito Santo de forma sobrenatural. Porque muitos estão vivendo o que no natural os médicos chamam de as dores do crescimento. Dependendo da esticada de um pré-adolescente, ele começa a ter dor na junta, nos músculos, nas costas, naquela fase que o crescimento acelera. E muitas vezes Deus está nos esticando, acelerando alguns processos. E não dá para dizer que isso não dói. Eu olho para trás e vejo coisas que eu passei, que na época foram muito difíceis. Entendendo o que eu entendo hoje, eu voltaria no tempo, passaria tudo de novo. Porque com meu filho eu consegui entender e dizer, Senhor, obrigado. Porque você não me poupou do desconforto dos processos, para não me poupar da maturidade que resultaria deles. Mas entender essa coisa na cabeça é uma coisa. E receber o conforto de Deus no coração é outra. Eu gostaria de rapidamente orar. Se os músicos sentirem de tocar alguma coisa, pode ficar à vontade. Mas eu quero rapidamente orar por todos aqueles que estão enfrentando as dores do crescimento. Isso não significa que você não cresceu antes. Talvez você já esteja acima da média. Talvez você esteja num nível de maturidade acima da maioria. Mas talvez você esteja sendo esticado nesse momento. Porque Deus quer te levar além. Esse é um momento de dor. E só quem está enfrentando a dor sabe. Tem horas que a gente está só em crise. Mas esse é um momento de dor. Por não entender coisas que seu pai talvez te deixou passar. Eu quero que você, a menos que você se sinta muito desconfortável, eu não quero forçar a barra, mas eu quero que você saia do seu lugar e venha o mais rápido que você puder aqui na frente. Essa exposição não é para mim, não é para os outros, é diante de Deus. O restante de nós, eu quero que vocês orem não apenas para entender e viver os processos de maturidade, mas eu quero que vocês também orem por esses irmãos. O
Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Eu creio que Ele quer fazer algo lindo no coração de muitos de nós. Alguns de vocês estão lutando com um nó na garganta, tem uma vontade de chorar que nem você entende. Não lute contra isso. Se você não está sentindo, não tem que fabricar. Mas aqueles de vocês que sente que tem algo sendo apertado aí dentro, não lute contra isso. Derrama sua alma diante de Deus. A Bíblia fala de um Deus que ouve as nossas orações, mas fala de um Deus que vê as nossas lágrimas. E muitas vezes, isso é parte de um processo do que o Espírito Santo está fazendo. Coloca a sua vida diante de Deus. Diz para Deus: Senhor, eu quero viver o crescimento, sem colocar em xeque o teu caráter. Eu quero entender e experimentar os benefícios dos processos, sem nunca deixar de acreditar na tua bondade e no teu plano de que eu viva o melhor. O plano de Deus não muda. E diz: eu é que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São planos de bem, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Meu filho falou: pai, eu quero te agradecer não só pelo jejum, por tudo que você me ensinou. Ele me disse: eu não estaria onde eu estou hoje, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, se você não tivesse sido firme comigo. Hoje eu olho para ele dando passos de fé. Quando foi casar, tinha um furo no orçamento dele de $500. Ele e minha nora moravam nos Estados Unidos. Eu falei: filho, como que você vai fazer com os $500? Você não pode trabalhar, seu visto é de estudante. Ele falou: pai, vai sair o meu green card. Minha nora tem cidadania americana. Eu falei: vai levar alguns meses. Ele falou: até lá eu tenho dinheiro guardado, e depois disso eu vou trabalhar, fique tranquilo. Eu falei: eu apoio seu casamento, eu oro por você, mas eu não sustento sua casa. Ele falou: pai, eu vou fazer o que você fez com seu pai, eu nunca vou te pedir dinheiro. Combinado, combinado. Ele volta da lua de mel e me liga e falou: pai, recebi uma proposta para ser pastor de jovens e adolescentes na igreja da Priscila. O pastor está me oferecendo um salário de $2.500 por mês. Significava que ia cobrir os 500 e ter 2 extra para guardar. Falei: que bênção, filho. Ele falou: pois é, pai, mas deixa eu terminar. Falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Falei: você o quê? É, pai, falei para ele que eu trabalharia de graça. Falei: você está maluco, meu filho? Você tem família? Ele falou: eu sei. Ele falou a mesma coisa. Falei: já te ocorreu que eu e ele estamos certos? Ele falou: pai, o Senhor me mandou para cá dizendo que era para eu vir com a mentalidade de dar e não de receber. O Senhor me ensinou não só a ser responsável, mas a ser um homem de fé. O Senhor me ensinou a ouvir e seguir o Espírito Santo. Você lembra disso? Falei: lembro. Ele falou: eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou te dizer, pai, a mesma coisa que eu falei para ele. Assista de perto o que é que Deus vai fazer por mim. Foi nessa hora que eu entendi a dor de barriga que eu dava nos meus pais, quando eu dava os meus passos de fé. Aquela semana ele lançou uma música no canal dele no YouTube, que em um ano teve 50 milhões de visualizações. A música puxou o canal. Só de YouTube ele ganhou mais naquele ano do que ele ganharia de salário na igreja. Isso foi o início de muitos milagres que ele começou a viver. Então naquele telefonema ele está dizendo: pai, eu não estaria vivendo nada disso se você não tivesse sido firme comigo. Eu quero que você entenda que vai chegar o dia que você vai dizer a Deus: muito obrigado por cada pressão, por cada processo, por cada prova. Eu estou vivendo essa fase de toda hora erguer a mão para o céu e dizer: Senhor, obrigado por aquilo, obrigado por aquela outra, obrigado por essa. É fácil falar isso com 30 e tantos anos de vida no Espírito, mas às vezes é difícil no início da caminhada. Mas é a noite de você exercer fé. Espírito Santo, se o Senhor não vivificar essa palavra, terá sido só um discurso, só uma palestra. E nós precisamos de mais, muito mais do que isso. Toca a vida dos meus irmãos e irmãs essa noite. Espírito Santo Consolador, envolve-os. Eu oro por um toque sobrenatural dentro de cada um deles. Eu oro por consolo sobrenatural essa noite. Eu oro que além do entendimento e a compreensão da Tua palavra, haja uma liberação do Senhor sobre o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não apenas aqui e agora, mas depois de deixarmos
esse ambiente, voltarmos para as casas, antes de regressar à conferência amanhã, continua aquilo que o Senhor começou. Que nenhum de nós te trate como uma torneira a ser fechada, um interruptor de uma lâmpada a ser desligado. Sopra sobre nós, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estende tua mão, Senhor. Estende tua mão. Oramos por mais do que uma palavra que motive ou encoraje. Oramos pela mão do Senhor tocando os nossos irmãos e irmãs. Em nome de Jesus.